Você já se sentiu como se suas orações estivessem batendo no teto? Como se estivesse falando sozinho, enquanto o céu permanecia em silêncio? Talvez você esteja justamente em um desses momentos agora cercado por dúvidas, lutando com a secura espiritual e tentando entender por que o silêncio de Deus parece tão presente, enquanto a sua voz tão ausente. A verdade é que, mesmo os mais firmes na fé enfrentam essa sensação de distância. E sabe o que é mais surpreendente? Isso não significa que você está longe dele. Ao longo deste conteúdo, vamos juntos explorar o que está por trás dessas estações da alma em que a presença de Deus parece invisível. Vamos trazer à luz histórias de gigantes da fé que também viveram esse vazio, esse sentimento de abandono. E mais, vamos desvendar como a intercessão do Espírito Santo atua nesses momentos, mesmo quando você não sente absolutamente nada. Prepare-se para enxergar além do que você sente. Porque talvez, justamente agora, no silêncio mais profundo, esteja acontecendo o seu maior crescimento espiritual. Este não é um conteúdo para supercrentes ou para quem nunca duvidou. É um convite sincero para quem já pensou: será que ele me esqueceu? Não, ele não esqueceu. E a recompensa de continuar buscando, mesmo sem respostas imediatas, vai te surpreender. Vamos caminhar juntos por esse vale e descobrir que, mesmo quando tudo parece escuro, há uma luz que nunca deixou de brilhar. Há momentos em que a alma parece andar no escuro, mesmo quando fazemos tudo certo. Leitura bíblica em dia, orações constantes, presença nos cultos. E ainda assim, aquela sensação Deus parece longe. Isso não significa que algo está errado com a sua fé. Pelo contrário, sentir essa secura espiritual pode ser justamente um sinal de que você está amadurecendo. A caminhada com Deus não é feita só de picos de emoção e revelações constantes. Às vezes, é no silêncio que Ele está construindo algo mais profundo em você. É curioso como confundimos sentimento com realidade espiritual. Só porque você não sente a presença de Deus, não quer dizer que Ele se afastou. Na verdade, é comum atravessarmos fases em que a fé parece mecânica, sem brilho. Mas isso não é fracasso, é parte do processo. Grandes nomes da fé enfrentaram a mesma sensação. Davi, por exemplo, clamava nos Salmos: até quando, Senhor, te esconderás de mim? Esse tipo de honestidade diante de Deus revela maturidade, não fraqueza. Quando falamos sobre o silêncio de Deus, é importante entender que Ele não está em silêncio por indiferença. Muitas vezes, é uma pausa pedagógica. Como um professor que se cala durante a prova, Ele nos observa aplicar aquilo que já nos ensinou. E essa percepção pode mudar completamente como você interpreta essa fase. A ausência de resposta não significa ausência de cuidado. Pode ser, inclusive, uma forma de amor, um convite à confiança sem muletas emocionais. A verdade é que a sensação de abandono não é exclusividade sua. Moisés, no deserto, sentiu-se perdido mesmo com a nuvem e a coluna de fogo. Jonas, dentro do peixe, achou que Deus tinha desistido dele. Elias, após grandes milagres, desejou a morte por se sentir sozinho. Percebe como isso é mais comum do que parece? Até os mais íntimos de Deus passaram por noites escuras da alma. Então, se você está vivendo isso agora, respira fundo, você está em boa companhia. O problema é que a cultura atual idolatra o imediatismo. Se não sentimos algo logo, achamos que está tudo errado. Mas a fé madura aprende a caminhar mesmo sem ver. Não é uma fé baseada em sensações, mas em convicção. E isso exige disciplina espiritual, continuar orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus na comunidade de fé mesmo quando tudo parece seco, é um ato de resistência. É como plantar em tempo de estiagem, confiando que a chuva virá. Por isso, se você está nesse lugar de silêncio, não se apresse em sair dele. Em vez disso, pergunte: o que Deus está querendo me mostrar aqui? Talvez não seja uma resposta imediata, mas uma transformação em andamento. A dor de hoje pode ser o testemunho de amanhã. E, mesmo sem perceber, você pode estar construindo memoriais da fidelidade de Deus, registros que no futuro vão lembrar você que Ele nunca saiu do seu lado. A primeira coisa que precisamos entender é que a secura espiritual faz parte da jornada de fé e não é um desvio de rota.
Muitos acham que, ao sentirem esse vazio, estão em pecado ou falhando espiritualmente. Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes, é exatamente esse deserto que Deus usa para nos ensinar o que não aprenderíamos em tempos de bonança. O crescimento espiritual raramente acontece em terreno confortável. É na aridez que as raízes se aprofundam. Quando olhamos para as Escrituras, fica evidente que essa experiência não é novidade. Moisés ficou 40 anos no deserto antes de começar sua missão. Jonas, mesmo depois de fugir, só reencontrou o propósito dentro da barriga de um peixe, em total isolamento. Elias se refugiou numa caverna, exausto e sem esperança, depois de um grande feito espiritual. Ou seja, até os maiores homens de Deus passaram por fases em que tudo parecia desmoronar. Isso nos lembra que sentir-se perdido não significa estar fora do plano de Deus. Existe um valor oculto nesse tipo de secura. É ali que você aprende a confiar em Deus, mesmo sem se apoiar em sensações. É ali que a fé deixa de ser uma emoção passageira e se torna uma convicção firme. A ausência de sinais visíveis nos obriga a voltar para as promessas, aquelas que já conhecemos, mas muitas vezes esquecemos. É também nesse lugar de silêncio que o Espírito Santo intercede por nós. Quando não temos palavras, ele fala por dentro, com gemidos que não conseguimos explicar. Talvez você esteja tentando se livrar da secura espiritual quando, na verdade, precisa atravessá-la. Não para provar algo a Deus, mas para descobrir algo sobre si mesmo. Quando tudo está bem, é fácil confiar. Mas no deserto, a confiança é provada e lapidada. O povo de Israel, por exemplo, precisava da presença diária de Deus para sobreviver. Mas foi no deserto que eles aprenderam a depender dele totalmente. Deus não os abandonou, ele os sustentava com maná todos os dias. É interessante notar que, nesses momentos, a percepção espiritual costuma ser distorcida. A realidade diz que Deus está presente, o sentimento insiste que ele foi embora. E é aí que entra a importância da perseverança. Continuar buscando, mesmo sem vontade. Continuar orando, mesmo sem resposta. Continuar crendo, mesmo sem sentir. Porque essa é a fé que agrada a Deus, uma fé que se apoia na palavra, e não nas emoções do momento. Então, em vez de lutar contra esse tempo, abrace-o como parte da jornada. Não como castigo, mas como escola. O deserto, por mais árido que seja, prepara você para a terra prometida. A secura espiritual não é o fim da história, é um capítulo necessário. E talvez, justamente aqui, você esteja sendo moldado para carregar algo maior adiante. No próximo passo, vamos ver que o silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, é uma forma mais sutil e mais profunda de presença. Talvez uma das verdades mais difíceis de aceitar na vida cristã seja esta: Deus pode estar completamente presente, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. O silêncio dele não é indiferença, muito menos abandono. Às vezes, Deus silencia para nos ensinar a caminhar pela fé, e não por vista. Como um pai que solta a bicicleta para o filho aprender a pedalar, ele dá um passo para trás não para se afastar, mas para fortalecer nossa confiança. E isso, embora desconfortável, é prova de amor. Deus não desaparece quando não sentimos a sua presença. Ele apenas se manifesta de outra forma. É por isso que precisamos separar emoção de verdade. Os sentimentos oscilam, mas as promessas permanecem. Quando ele diz nunca te deixarei, é literal. Mesmo que nossos sentidos não consigam perceber, a realidade espiritual não mudou. Esse aparente vazio, portanto, é só uma percepção momentânea e não um retrato fiel da realidade divina. E é aqui que muita gente desanima. Porque aprender a viver sem a confirmação constante das emoções espirituais exige maturidade. Queremos respostas rápidas, sinais visíveis, confirmações diárias. Mas a fé genuína não é alimentada por evidências o tempo todo. Às vezes, ela precisa crescer no escuro. Assim como uma semente que germina no solo, sem ninguém ver, a fé também se desenvolve em silêncio. E esse silêncio de Deus pode ser, na verdade, um tempo fértil e cheio de propósito. O interessante é que, justamente quando achamos que Deus está distante, Ele pode estar mais ativo do que nunca.
Ele trabalha nos bastidores, prepara caminhos, molda corações. Só que, nesse estágio, o barulho seria distração. Por isso ele cala. Porque está fazendo algo que exige silêncio. E, embora não pareça, isso também é cuidado. Um cuidado que não grita, mas constrói. Um cuidado que não se prova com palavras, mas com fidelidade constante ao longo do tempo. É importante lembrar que não somos os primeiros a enfrentar esse tipo de silêncio. Jó passou por um período em que tudo em sua vida parecia gritar que Deus o havia deixado. E mesmo assim, ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Essa confiança não nasce do dia para a noite. Ela é construída, tijolo por tijolo, em momentos em que a presença divina parece ausente, mas a fé escolhe permanecer. É nesse solo que cresce uma fé que ninguém pode tirar. Portanto, se hoje você sente que está caminhando sem ouvir a voz de Deus, não se desespere. Ele está mais perto do que você imagina. E talvez esteja te ensinando a confiar nele de um jeito novo. O silêncio pode ser um convite à escuta mais profunda. Um chamado à intimidade sem barulho. E enquanto você aprende a confiar sem ver, ele está ali firme, constante, presente. No próximo ponto, vamos falar sobre como o Espírito Santo age nesses momentos em que até orar parece difícil. Há dias em que orar parece impossível. As palavras somem, o coração pesa, e tudo o que conseguimos fazer é suspirar. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho e que não está desamparado. A Bíblia nos garante que, mesmo quando não conseguimos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se ele traduzisse nossa dor para Deus, dizendo o que a nossa alma não consegue expressar. Isso não é poesia bonita, é uma verdade espiritual concreta. Esse é um dos maiores consolos que temos na vida cristã, saber que não precisamos ser fortes o tempo todo. A intercessão do Espírito é ativa, constante e perfeita. Mesmo nos momentos de confusão, de secura espiritual, quando tudo em nós parece desalinhado, ele continua orando em nosso lugar. Isso mostra que nossa conexão com Deus não depende só do nosso esforço. Existe alguém dentro de nós mantendo essa ponte viva mesmo quando não conseguimos atravessá-la por conta própria. Imagine que a sua alma é uma casa em reforma. Está tudo bagunçado, fora do lugar, mas o Espírito Santo está ali dentro, trabalhando. Ele não espera que tudo esteja em ordem para agir. Pelo contrário, é no caos interior que ele se move com mais graça. Enquanto você tenta entender o que está sentindo, ele já está diante do Pai, apresentando suas dores, seus medos, suas angústias. Isso nos liberta da culpa de não estar bem o suficiente para orar. Deus já sabe e já está agindo. É claro que há valor em expressar nossas orações verbalmente. Mas não se engane, a força da oração não está nas palavras bonitas, e sim no coração sincero. Se tudo o que você consegue fazer é chorar ou ficar em silêncio diante de Deus, isso já é oração. O Espírito Santo pega esse silêncio, essa lágrima, e transforma em intercessão poderosa. Ele é o nosso intérprete. Não no sentido de traduzir um idioma, mas no de revelar intenções mais profundas que nem nós conseguimos decifrar. Essa realidade muda completamente a forma como enfrentamos a secura espiritual. Porque ela não é mais um sinal de distância de Deus, mas um momento em que o Espírito trabalha em profundidade. Enquanto nossas emoções oscilam, ele permanece firme. Enquanto nossa mente questiona, ele traz paz. Enquanto a alma se cala, ele clama. E é esse clamor que nos mantém conectados ao céu, mesmo quando nos sentimos desligados da fé. Ele é o elo que jamais se rompe. Então, da próxima vez que se sentir vazio, sem palavras ou motivação, lembre-se disso: você não está lutando sozinho. Existe um intercessor dentro de você. Um espírito que conhece suas fraquezas, entende suas dores e as leva direto ao coração do Pai. O silêncio não é o fim da conversa, é só a parte onde o Espírito fala por você. E no próximo ponto, vamos ver como Deus também se comunica de maneiras sutis, nas quais talvez você ainda não tenha reparado. Muita gente espera que Deus fale com trovões, visões ou sinais espetaculares. Mas nem sempre ele age assim. Aliás, na maioria das vezes, Deus se revela de forma sutil, quase imperceptível.
Foi o que aconteceu com Elias depois do terremoto, do vento forte e do fogo. Veio uma brisa suave e foi ali que o Senhor estava. A voz de Deus não precisa ser alta para ser real. Ela pode estar no silêncio da madrugada, numa lembrança que aquece o coração ou até numa conversa despretensiosa com alguém da fé. É por isso que precisamos desenvolver sensibilidade espiritual. Não para nos tornarmos místicos demais, mas para não perdermos os sinais pequenos, porém profundos. Deus pode estar falando por meio de uma leitura, de uma música, de uma frase que alguém diz sem nem saber o impacto que terá em você. E o curioso é que, quanto mais nos aquietamos por dentro, mais conseguimos ouvir. A pressa e o barulho do dia a dia são inimigos da escuta espiritual. Às vezes, só precisamos diminuir o volume do mundo. Muitos acreditam que se Deus estivesse mesmo por perto, sentiríamos algo grandioso. Mas essa expectativa pode nos fazer ignorar sua presença real nas coisas simples. Deus fala com quem o busca, mas nem sempre da maneira esperada. Ele pode usar até o cotidiano para nos tocar. Um café compartilhado, um pôr do sol, um versículo lido pela 100ª vez, mas que agora revela algo novo. A sensibilidade para perceber isso cresce à medida que cultivamos uma vida de escuta e entrega. E aqui entra um desafio: aprender a confiar na presença de Deus mesmo quando ela não se manifesta como gostaríamos. Nem sempre haverá confirmações visíveis ou sentimentos arrebatadores. Mas isso não significa ausência. Significa amadurecimento. A fé cresce quando deixamos de exigir sinais para continuar crendo. Quando entendemos que o sussurro de Deus, por mais suave que pareça, carrega mais poder do que qualquer espetáculo emocional. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja falando com você agora, através dessa reflexão? Às vezes, Ele planta respostas em meio às nossas perguntas. Ele se revela aos poucos, como quem sabe que o tempo da revelação também é parte do processo. Por isso, é essencial manter o coração aberto mesmo quando a mente está cansada. A voz de Deus pode vir num detalhe, numa memória, ou naquela impressão que insiste em voltar, mesmo sem explicação. Então, se você está esperando algo grande para acreditar que Deus está presente, talvez esteja perdendo o extraordinário que Ele está fazendo no comum. A comunicação divina não está presa a rituais ou fórmulas. Ela flui na vida de quem se dispõe a ouvir. No próximo ponto, vamos falar sobre como manter os hábitos espirituais mesmo quando eles parecem não fazer diferença, porque é justamente nessa constância que a fé se fortalece. Uma das atitudes mais difíceis durante o silêncio de Deus é manter a disciplina espiritual. Quando não sentimos nada, orar parece inútil, ler a Bíblia parece mecânico, e ir aos cultos pode até parecer forçado. Mas é justamente nesses momentos que a fidelidade é colocada à prova. A disciplina espiritual não depende de emoção, mas de decisão. Continuar buscando a Deus sem recompensa imediata é sinal de maturidade. É ali que a fé começa a se solidificar de verdade. Muita gente desiste porque acha que está fazendo tudo em vão. Se Deus não responde, por que continuar? A resposta é simples: porque a busca em si já é um ato de fé. Mesmo que pareça estéril, cada oração feita no deserto está regando sementes que um dia vão brotar. A disciplina diária, mesmo sem sensação alguma, molda o caráter, fortalece a alma e treina a perseverança. É como musculação espiritual: você não vê os resultados no começo, mas eles estão lá, crescendo em silêncio. A leitura bíblica, por exemplo, pode parecer árida nesses momentos. Mas insista. Escolha um livro, como os Salmos, e leia em voz alta. Mesmo que pareça que as palavras não passam do teto, elas estão alimentando seu interior. Comece o dia com um trecho pequeno, sublinhe versículos, escreva orações curtas. O importante não é a quantidade, mas a constância. A palavra é viva, e mesmo quando parece não surtir efeito, ela está trabalhando em camadas mais profundas. A oração também pode ser reinventada nesses períodos. Você não precisa de discursos longos ou frases bem elaboradas. Fale com Deus como quem conversa com um amigo íntimo. Diga exatamente o que está sentindo, até mesmo a frustração. Deus não se ofende com sua honestidade. Na verdade, Ele se aproxima dela. Abra o coração.
Se não conseguir falar, apenas fique em silêncio diante dele. Lembre-se, a oração não precisa ser bonita, só precisa ser sincera. Outro hábito essencial é estar em comunidade. Mesmo que a vontade seja se isolar, procure pessoas que possam caminhar ao seu lado. Participe de uma célula, de um grupo de oração, ou compartilhe com alguém maduro na fé. O apoio mútuo sustenta quando as forças internas falham. Às vezes, uma palavra de alguém é tudo o que você precisa para não desistir. E nesses momentos, Deus também fala através de irmãos que carregam a chama da esperança por você. Por fim, lembre-se, manter a disciplina espiritual durante o silêncio não é religiosidade, é resistência. É continuar subindo a montanha mesmo sem ver o topo. É plantar sem ver broto, confiar sem ver sinal. Pode parecer que nada está acontecendo, mas muito está sendo construído dentro de você. No próximo ponto, vamos falar sobre como a comunidade de fé e a lembrança das ações passadas de Deus podem sustentar sua alma durante essa travessia. Em tempos de silêncio espiritual, uma das decisões mais sábias que você pode tomar é não caminhar sozinho. A fé, embora pessoal, nunca foi pensada para ser vivida de forma isolada. Deus nos criou para comunhão. E é na comunidade de fé que muitas vezes encontramos força quando a nossa se esgota. Um amigo que ora por você, um conselho em um grupo de discipulado, ou simplesmente alguém que te escuta sem julgar, pode ser exatamente o que Deus quer usar para te sustentar hoje. É fácil se fechar quando estamos passando por secura espiritual. O instinto é se afastar, não responder mensagens, evitar o grupo da igreja. Mas esse afastamento pode aprofundar ainda mais a sensação de abandono. Ao contrário, se aproximar da comunidade, mesmo sem vontade, é um passo de humildade e coragem. Muitas vezes, é no testemunho dos outros que somos lembrados de quem Deus é. Quando alguém conta como Deus agiu em sua vida, isso reacende a esperança de que Ele ainda pode agir na sua. Além da comunhão, há outro recurso poderoso: a lembrança. Olhar para trás e reconhecer os momentos em que Deus agiu pode ser um antídoto contra o desespero. A Bíblia está cheia desses memoriais, como as pedras que os israelitas colocaram à beira do Jordão para nunca esquecerem o que Deus fez. Você também pode construir os seus. Escreva num caderno os momentos em que Deus respondeu uma oração, abriu uma porta, livrou você de algo. Releia nos dias escuros. Isso é mais que memória, é combustível para continuar. Às vezes, tudo o que precisamos é de um lembrete de que essa fase não é eterna. E a comunidade de fé pode ser esse lembrete vivo. Um abraço no final do culto, uma palavra de encorajamento numa célula, um louvor cantado junto com outras vozes, tudo isso tem um efeito espiritual profundo. É como se cada pequeno gesto dissesse: você não está sozinho, e Deus não se esqueceu de você. E isso tem poder de quebrar o peso do silêncio, ainda que não o elimine de imediato. Criar o hábito de contar e ouvir testemunhos também é uma forma de combate ao desânimo. Quando ouvimos histórias reais de restauração, cura, provisão ou recomeços, nossa fé ganha fôlego. É como se Deus dissesse: veja o que eu fiz. E ainda estou fazendo. A fé comunitária é contagiante. Quando estamos fracos, podemos nos apoiar na força dos outros até que a nossa volte. E a verdade é que, em algum momento, você também será essa força para alguém. Portanto, em vez de enfrentar esse tempo sozinho, abrace a caminhada em conjunto. A fé vivida em comunidade não resolve tudo, mas torna a jornada mais suportável e muitas vezes mais clara. E enquanto você relembra o que Deus já fez, algo começa a mudar por dentro, a certeza de que, se Ele foi fiel antes, será novamente. No próximo ponto, vamos refletir sobre como esses períodos de espera e silêncio, longe de serem perdas de tempo, podem gerar um crescimento profundo e duradouro. A espera não é o tempo perdido, é o tempo escondido onde Deus realiza obras invisíveis. Enquanto você acha que nada está acontecendo, algo está sendo moldado dentro de você. E não é pouca coisa: paciência, perseverança, maturidade, sensibilidade espiritual. Tiago 1 diz que devemos ter alegria nas provações, porque elas produzem perseverança. Só que essa perseverança não nasce do dia para a noite. Ela brota quando aprendemos a permanecer, mesmo sem entender.
O silêncio de Deus pode parecer uma ausência, mas é, muitas vezes, o ambiente ideal para o crescimento espiritual. Pense numa árvore frutífera. Ela cresce para baixo antes de crescer para cima. Suas raízes se aprofundam antes que alguém veja qualquer fruto. Assim também é com a fé. Nos períodos silenciosos, Deus está nos enraizando. E sem raízes profundas, não há estabilidade quando vierem os ventos fortes. O crescimento mais significativo é aquele que ninguém vê de imediato. Muitos dos que hoje inspiram outras pessoas na fé só chegaram lá porque passaram por desertos antes. Não existe autoridade sem dor, nem maturidade sem espera. Davi foi ungido rei, mas esperou anos até subir ao trono. José sonhou com liderança, mas passou por um poço, uma prisão e muitos silêncios antes do palácio. O processo é longo, mas necessário. Deus não está apenas nos preparando para receber algo, mas para sustentar o que vamos receber. É importante entender que o crescimento não está só no destino, mas na jornada. Cada oração feita sem resposta, cada versículo lido em silêncio, cada lágrima derramada sem explicação, tudo isso está construindo algo. A fé, nesse contexto, não é apenas confiança, é resistência. É escolher continuar mesmo quando tudo diz para parar. E essa decisão constante de não desistir é, por si só, um marco de transformação interior. Você está sendo moldado para carregar algo maior. A espera também é um tempo de revelação de motivações. É nela que descobrimos se seguimos a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. O silêncio revela se a nossa fé é transacional ou relacional. É fácil confiar quando as bênçãos são visíveis. Mas o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando dizemos mesmo que eu não veja, ainda confiarei. E quando chegamos a esse ponto, estamos prontos para crescer não só em fé, mas em intimidade com Deus. Portanto, se hoje você está num tempo de silêncio e espera, não se apresse a sair dele. Pergunte a Deus o que Ele quer formar em você nesse lugar. Há algo sendo gerado aí dentro. E quando esse tempo passar, porque ele vai passar, você perceberá que saiu diferente, mais forte, mais sensível, mais parecido com Cristo. No último ponto, vamos lembrar que, apesar do silêncio, Deus nunca nos abandona. Suas promessas permanecem, e sua presença é constante, mesmo quando imperceptível. Chegamos à parte mais consoladora dessa jornada: Deus nunca nos deixa. Não importa o que sentimos, não importa o quão silencioso tudo pareça, a presença dele é constante. Em Deuteronômio, ele diz claramente: não te deixarei, nem te desampararei. E em Mateus, Jesus reafirma: e eis que estou convosco todos os dias. Essas não são palavras simbólicas, são promessas. E promessas divinas não vencem com o tempo. Elas continuam verdadeiras, mesmo quando tudo dentro de nós diz o contrário. Há algo profundamente libertador em confiar na fidelidade de Deus, mesmo sem entender o momento. Quando a alma está abatida e os céus parecem fechados, lembrar-se do que ele já disse traz ânimo novo. Às vezes, a resposta que buscamos não está num novo sinal, mas numa antiga promessa. E tudo o que precisamos fazer é voltar ao que já ouvimos, mesmo que agora pareça distante. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda e nem quebra alianças. A ausência de sentimentos não é sinônimo de ausência de Deus. Ele pode estar trabalhando silenciosamente, protegendo você de perigos que você nem imagina. Pode estar cuidando de áreas do seu coração que ainda nem percebeu que precisavam de cura. E, acima de tudo, pode estar conduzindo você a um tipo de fé mais profunda, uma que não depende de confirmação emocional para permanecer firme. Esse tipo de fé tem raízes eternas. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que confiaram em Deus mesmo quando tudo parecia indicar o contrário. Abraão subiu ao monte para sacrificar o filho, crendo que Deus proveria. Os salmistas gritavam sua dor, mas terminavam seus cânticos afirmando que Deus ainda era bom. E Jesus, na cruz, mesmo ao clamar: por que me abandonaste? Estava cumprindo a maior demonstração de amor da história. Isso nos mostra que até no silêncio, Deus está agindo. Por isso, não se deixe levar pelas aparências. Sua vida não está à deriva, e você não foi esquecido. O que está acontecendo agora pode ser incompreensível, mas não é inútil.
Confie nas promessas. Volte a elas todos os dias, se for preciso. Escreva versículos, cole na parede, repita em voz alta. Deixe que essas verdades guiem sua alma até que o sentimento acompanhe. Fé é justamente isso, andar por convicção, não por sensação. E se o silêncio ainda estiver presente, que ele não te paralise. Use-o como oportunidade para ouvir mais fundo, para buscar com mais sinceridade, para crescer em confiança. Porque o que parece silêncio pode ser semente. E Deus não desperdiça nenhuma estação da nossa vida. Que essa certeza te acompanhe, Ele está com você. Sempre esteve. E ainda está. Agora, que tal uma oração sincera para encerrar esse tempo? Uma conversa real, sem máscaras, só você e Deus. E agora, o que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar essa mensagem passar como mais um vídeo ou vai transformar esse aprendizado em ação? O silêncio de Deus, a secura espiritual, os momentos em que tudo parece escuro, eles não precisam ser fins de linha. Podem ser o começo de uma fé mais profunda, mais firme, mais real. Mas isso só acontece quando você decide continuar, mesmo sem ver. Quando transformo não sinto nada e ainda assim, eu creio. Pare um instante e reflita o que Deus já falou com você no passado que você precisa lembrar agora. Quais promessas estão adormecidas, esperando que você volte a confiar? Será que chegou o momento de você escrever uma oração sincera, retomar sua disciplina espiritual ou se reaproximar da comunidade de fé? O que você pode fazer ainda hoje para dizer, com ações, que acredita que Ele está perto mesmo quando parece longe? A vida com Deus é feita de altos e baixos, sim. Mas em cada estação, existe propósito. E você não precisa passar por isso sozinho. Se esse conteúdo falou com você, te desafiou ou te trouxe consolo, compartilhe com alguém. Pode ser que outro coração esteja precisando ouvir exatamente isso agora. E se quiser caminhar mais de perto, se aprofundar nesses temas, não caminhe distante. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos. Aqui, a gente não promete respostas fáceis, mas sempre vai te lembrar que Deus continua presente, mesmo no silêncio. E que a jornada, com todos os seus desertos, vale a pena quando o destino é a presença dEle.